dia, operadores. 13/7, quinta-feira. Vamos para nossa análise. E olha só que ontem teve o resultado do IPC americano e esse resultado veio acima, né? O acúmulo de inflação subiu 0,2, acumulando 3% no total. Isso fez com que o DXY desse aquela derretida, né? Nada que o gráfico já não tivesse mostrando para gente. Olha só a sequência de topos mais baixos e aí a confirmação desse movimento com a notícia de ontem fez com que agora o preço do DXY chegasse na média de 200. Vamos estar aqui no gráfico, veja só. Obviamente, com a disparada desse movimento aqui, numa única vela a gente viu tanto que derreteu, perdendo, tocando aqui, furando o suporte, mas lembrando que esse suporte é justamente na média de 200. E é aquilo que a gente fala, né? Quando existe uma região de suporte ou resistência que está justamente junto a uma grande média, uma média da família hierarquia ali maior, 200 e 400, tende ali a respeitar ou pelo menos lateralizar, né? Isso quer dizer que a gente pode ficar esperto aí que esse movimento já está muito esticado mesmo. Isso aí que você está vendo é no gráfico semanal. E aí, obviamente, a gente viu os europeus subindo, a gente está marcando aqui, colocou ontem, né, essa leitura da média de 400 no semanal do euro, aonde que tem no Fibo 111,8, né, que é a linha de violino que a gente chama no Fibonacci. Então é uma região bastante volátil, né, e estamos acompanhando, está muito próximo, acredito que até mesmo hoje pode ser que ela consiga chegar nessa região, furar ou fazer um teste e voltar, não sabemos, que não dá para saber o que está do lado direito. A intenção desse movimento é justamente fazer isso, né? Quem sabe até buscar é, o 1,14 do euro ali frente ao dólar, é um movimento esperado aí do dólar tendo mais força, né? Do euro, perdão, uma referência do euro poder ter mais força em relação ao dólar, mas ali no 1,14 é uma região que está bem possível, tá? Então eu espero primeiro passo a passo. Primeiro ele tem que furar e romper a média de 400 para que ele possa chegar lá no 1,14. Então ele fazendo isso no 1,12, ele fura, volta, continua subindo, pode ser. Sempre que tem uma notícia do tipo igual a notícia de ontem do IPC americano, que isso causou um grande movimento no mercado global, essa aceleração ela ficou durante todo o dia. Depois veio o mercado asiático na parte da noite absorvendo também essa informação, mas a gente agora pode ver uma desaceleração, principalmente quando vai chegando ali sexta-feira, quinta, sexta-feira, tá? Vamos acompanhar. Hoje o alerta está para isso, para ver se vai chegar nessa média de 400, se vai tocar ou vai furar, ou vai voltar, e a gente vai ter total atenção com isso, tá bom? Isso no gráfico semanal, vou dar uma puxadinha aqui. O porquê que o nosso alerta está ali com essa média de 400 semanal? Por ser uma média muito forte, além de 400 do gráfico semanal, né? Então, quando a gente olha no diário, veja o tanto que ela está esticada, né? Aqui a marcação. Essa seta já estava dias atrás aqui, né? Agora está chegando o momento. Olha como está esticado, né? Olha como foi o movimento de ontem, tamanho da vela. A de hoje já está ali também positivando nesse sentido, né? Do 1,11, 111,880 para ser mais exato. A gente está vendo ali ela chegar nessa região, perdão, 111,954, tá? Que é a linha do 111,8 do Fibo. Então, esse movimento, ele está bastante esticado, respeitando a ordem, fundos mais altos, passando as médias nas ordens, tudo conforme a gente gosta, mas está esticado. Vamos dar uma olhadinha os 60 minutos, né? Veja que a gente já consegue encontrar exaustão, né, de algumas velas aqui, mas ainda está cedo a falar numa reversão, tá bom? Todos os outros indicadores ainda não dão um contexto de saída, né? Aqueles que a gente gosta de usar. ADX, Trix, esses aí não tá falando pra gente, olha, saia porque tá no ruim, não, ainda tá no sentido é, de ascendência. Então a gente vai acompanhar mesmo, de fato, ele chegar na média de 400 semanal, ver como vai reagir ali por ali naquela região e a gente vai levantar esse estudo. Será que ele vai deixar algum sinal que volta, né, bate na média e volta, ou
que rompe e volta na média para confirmar o rompimento e seguir aos 114, né? Vamos acompanhar isso, tá bom? E aí, no mercado asiático, do mesmo formato, né, que trabalha no movimento contrário ao que a gente está analisando no euro, a gente vê que o iene está cumprindo aquele papel, né, que a gente falou. Estava lá no 145, perdeu o 145, está voltando aqui na média de 20. Nesse momento ele está furando a média de 20, ele está ali brigando com a média de 20 semanal. Então, quando você olha nos tempos menores, você vê uma lateralização. A gente vai chegar lá. O objetivo seria chegar à média de 50 agora, né? O próximo objetivo seria chegar na média de 50. Obviamente, se isso acontece, a gente vai conseguir, às vezes, ver o euro também fazendo o seu papel de chegar na 400 semanal. Trazendo o iene para o diário, olha que interessante, a gente está conseguindo buscar aqui. Deixa eu pegar a seta para a gente fazer. Ah, tá, a seta amarela não ia conseguir enxergar. Só virar ela aqui. Olha isso. Então o preço está caminhando para chegar no diário nessa região. E ali a gente tem duas médias grandes, fortes, fazendo trabalho de suporte, né, de 400 e 200 ali. Então, porém, vale lembrar que ele rompeu a 50 com muita força, muita velocidade e agressividade, mas não voltou lá para confirmar, né? E eu ficaria em alerta com dois fatores aqui. Se ele vai voltar para confirmar, se ele vai lateralizar esperando as médias chegar. E, obviamente, eu ia preferir. A gente prefere muita coisa, né? A gente quer que a coisa aconteça conforme as nossas vontades. E o mercado não trabalha dessa forma. Mas se ele viesse aqui na 200, na 400, aí sim ele poderia construir esse seguinte formato, né? De voltar à média para confirmar ou de lateralizar esperando a 50. Seria ideal. Vamos ver o que vai rolar, porque ele pode estar nesse momento lateralizado. Você vai ver aqui nos 60 minutos. Vou até colocar logo. Olha aqui como que ele está fazendo um movimento de esperar a média chegar, a média de 50, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Quando a média de 50 chegar, a gente vai aproveitar e analisar. Será que ele bate e faz um power breakout, aonde que ele bate na 50 e derrete, ou ele vai fazer a reversão desse movimento e tentar buscar 200 e a 400, tá? Então a gente vai acompanhar esse desenho do iene. Agora passando aqui para o GBP, né? O nosso Giba, ele sim, no semanal fez o quê? Rompeu. E olha que desenho bonito, um desenho de análise gráfica clássica, sem nenhum problema, né? Fez a escadinha, né? Tudo desde o movimento lá de baixo, quando estava bem embaixo, volta na 50, continua, tenta subir, não perde a 50, faz o trabalho de suporte, ela retoma, volta na 20, bate na 200 e na 400, volta e aí consegue romper, né? Então, seguindo essa ideia, a gente poderia ter esse desenho, ou se ele acabar voltando aqui e reverter. Então, está muito bem desenhado o GIBA, o GBP, o USD, está muito bem desenhado. Já está, obviamente, esticado, tá? Também o preço está muito esticado. Vou botar compra nesse rompimento. Lembra que 90% dos rompimentos são falsos e quando isso acontece de uma única vez, pode-se considerar uma exceção, tá? Nesse movimento aqui está muito bonito. Então ele tenta o rompimento, ele volta, consegue. E o próximo passo aqui agora é aguardar se ele volta para confirmar o rompimento ou se ele volta para ficar abaixo das médias, tá bom? Olhando esse mesmo padrão de movimento no diário, veja como que ele está esticado. A média está nessa seta daqui, né? Então puxando a seta aqui, como aqui essa linha que eu desenhei é a média de 400 no semanal. Então veja que ele está bastante esticado, muito longe da média, né? E toda vez que isso acontece, a gente vai ter aquelas duas reações que sempre estamos insistindo em falar. Ou o preço volta na média, ou o preço espera a média chegar. Está muito esticado. É como você puxasse um elástico e ele vai chegar na sua máxima. Isso é a volatilidade. No gráfico de 60 minutos,
Olha lá, ele já começa a desenhar ali uma pequena exaustão. Ele fez isso já aqui atrás, né? Você pode ver que em 3 momentos, não vou buscar lá embaixo para não ficar muito longo o vídeo. Mas aqui, quando ele dá um sprint, olha, ele acaba esperando a média chegar, volta, perde e retoma o teu movimento de alta, né? Volta de novo, retoma. E aqui, agora de novo, aqui pela terceira vez, ele está fazendo a mesma coisa, tá? Então, ele tem essa intenção. Ou ele continua ali esperando a média chegar, né? A tendência de alta está clara, definida, não tem como procurar uma venda nesse movimento, mas eu ficaria com alerta para não fazer compras tão longe da média, né? Porque aí você corre o risco de acontecer exatamente o que aconteceu nos movimentos aqui atrás. Todas as vezes que ele ficou longe da média, ele fez algum retorno de correção, fez um pullback, né? E aí literalmente você começa a comprar topo, tá bom? Né? O real, ele acabou ali parado ainda entre a 20 e a 400 no semanal, a gente vê isso, esse desenho. A gente está com essas duas setas aqui que marcamos, né? Marcamos essa região entre 420 e ele precisa sair dali, né? Ele precisa sair dali e veja que as notícias externas não chegaram a dar uma grande reação para o nosso valor de moeda, mas é um alerta que a gente tem agora porque ele está ficando pressionado. Ele está ficando pressionado entre essa região e ele vai fazer alguma coisa, ou seja, pode ser que ele está rolando ali uma acumulação para gerar um sprint. É, a tendência, pelo menos direcional nesse momento semanal, é que se ele romper a 400, ele vai continuar essa queda. Do contrário, ele pode ficar muito tempo lateral ali, acumulando, fazendo uma acumulação para voltar para a região da média de 200. Isso no semanal. Né? No diário, que a gente consegue ter um filtro dessa leitura, a gente vê que ele está ali nesse suporte da 200 do semanal, entre indas e vindas ali trabalhando, né? Enquanto ele não ficar acima de 50, confirmando o movimento acima dessa linha preta que eu desenhei aqui, não tem como pensar que ele está voltando para um possível movimento de reversão. Ainda segue indefinido. E nos 60 minutos, né, o mercado já acabou de abrir, já com gap de baixo. Veja aqui que ele abre com gap de baixo, né? Tem toda essa região aqui do suporte, toda essa região aqui do suporte, que é de baixo, então isso daqui é bem interessante, muito bacana. Vamos acompanhando aí no decorrer do dia. Amanhã a gente está de volta trazendo mais análise do mercado de câmbio. E seguindo a leiturinha de criptoativos, mantendo a nossa analogia dentro do fio aqui, BTC, o bom e velho Bitcoin, segue lateralizado já há 4 semanas, né? Então ele fez esses movimentos de reversão lá daquele, voltou da região ali dos 15 mil e fez grandes movimentos ali, alcançando os 30, mas aí ele parou, né? Então ele chega a devolver. Eu curti esse Fibo quando ele faz esse canalzinho de baixo aqui, quando ele começou a entregar movimentos baixistas com um pouco mais de força, mais relevância, né? Pode contar aqui o número de velas negativas que eu serei com essa perna. Falei, vou trabalhar o fio desse movimento, desse movimento. Deixa eu passar a caneta para entender a justificativa. Então eu peguei essa mínima e essa máxima aqui, né? Eu considerei calcular o fibo por aqui quando eu vi esse movimento aqui ser mais forte que esse, tá? Aqui é só de uma vela devolveu tudo, eu considerei esse aqui. Então isso aqui é interessante, eu falei, vou passar o fibo essa região toda para a gente fazer parâmetro em cima delas. E olha que interessante, que aí ele bate exatamente no 61.8, no 24.996. No semanal está acima da média de 50, então ele ainda tinha uma 50, uma região de 61.8, mais uma média de 50 protegendo para não perder esse preço. Ele volta para a região do 30.917, 31, 31.500, está trabalhando nisso daí, e está lateral. E aí vai aonde de encontro com o que falamos incansavelmente para qualquer ativo, para qualquer gráfico, não importa o gráfico, você pode estar operando ativo digital, você pode estar operando ações, commodity, você pode estar operando o que você quiser, você vai ver esse tipo de comportamento. O preço espera a média chegar ou o preço volta na média.
tá? Inevitavelmente você vai ver esses dois fatores acontecer, e é isso que está fazendo aqui agora. O Bitcoin nesse momento ele está o quê? Entre o 29.500 e o 31.500, esperando a média chegar. Então, quando trazemos o semanal para o diário, fica mais nítido ainda a quantidade de dias que ele está aqui esperando. Já está com a média de 20 plana, reta, né? Ela está flat, e a média de 50 direcional aqui ao preço. Vamos ter um power breakout aqui. O preço vai bater na média de 50 e continuar subindo. Olha minha resposta para isso, né? Minha resposta para isso é não sei. Não sei, né? Qualquer outra coisa acima disso é achismo. E é muito bom na internet a habilidade de achismo que a gente encontra, né? Todo mundo acha muita coisa do lado direito do gráfico. Desde vamos buscar 12 mil, como vamos buscar os 60 mil, vamos buscar os 100 mil, né? Todo dia alguém tem um alvo, né? A gente pode traçar qualquer alvo e pode acontecer. Então eu acabo cogitando a seguinte hipótese. O mais seguro é, quando ele chegar na média de 50, a gente vê o que vai acontecer. E aí a gente pode tomar uma decisão mais precisa, diminuindo a probabilidade de erro para uma coisa mais palpável e real, tá? Quem comprou lá embaixo, é lógico, né? Tá bonito na fita, tá segurando o papel, tá com um movimento distante, já tá podendo realizar parcial, já tá podendo, é, igual o pessoal fala, né? Holdar, né? O pessoal curte holdar, então, holdar ativo que não paga dividendo. Nos 60 minutos, aqui, bastante. Deixa eu melhorar a tela. Beleza. Ó, nos 60 minutos, vamos pegar um exemplo de pequeno movimento. Pequeno movimento. As médias, primeiro, as médias não estão alinhadas. 20, 50, 400, 200 e 400. Elas não estão alinhadas. Elas precisam ficar alinhadas para a gente tomar uma melhor decisão. E aí eu te mostro como que a gente pode ser enganado em relação aos padrões de figuras gráficas sem análise de outros contextos. Por isso que vale você criar uma espécie de checklist. Você analisa um padrão que te agradou, exemplo aqui, fundo duplo, esse padrão me agrada, fundo duplo, beleza. Só que a linha de pescoço dele é o quê? Uma linha de 200. E uma linha de 200 que está abaixo da 400. Ou seja, as médias maiores me mostram ainda uma intenção de movimento de baixo, né? Só que aí tem a média de 20 e de 50 toda bagunçada nessa região. Beleza, eu coloco essa entrada e aí eu vejo aqui um movimento. A sequência dele é de topo mais baixo. Então, se esse topo mais baixo for respeitado, ele vai voltar, vai me tirar. Se caso eu proteger no 0 a 0, beleza, eu só fiz um trade à toa. Mas se caso eu não fazer isso e continuar segurando meu stop, eu posso ser estopado. Por quê? É uma leitura correta, mas com uma, uma precisão não tão correta, porque eu não levei em conta a posição das médias. As médias estavam me dizendo que eu posso fazer, só que existe um risco maior. E se caso ele voltar aqui para a região dos 30 mil, eu seria estopado. Tá? Isso nos 60 minutos. Vamos pular um pulinho lá no Ethereum. Ethereum segue no mesmo padrão, esperando a média de 50 chegar, está estacionado em cima da 20, está numa sequência de até topo mais baixo, né? Ele vinha ali se a gente diminuir isso daqui, deixa eu botar essa linha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho essa resistência aqui e está respeitando perfeitamente essa resistência. Aqui, caneta. Olha só, então eu tenho isso daqui, né? Esse pequeno movimento aqui, não vou nem falar uma LTB não, mas ele furou e está aqui, está estacionado. Então está esperando essa média chegar de 50. Mesma coisa, acompanhando o mesmo raciocínio do Bitcoin. Se o Bitcoin lateralizar esperando a média 50 chegar e explodir num power breakout, vai levar as outras, né? E o Ethereum está num movimento muito parecido no semanal. No diário, deixa eu colocar diário. No diário, eu tenho um ombro, cabeça, ombro sendo desenhado, o poder de decisão. Se eu tomasse um poder de decisão aqui de entrada, aonde a linha de pescoço é a região do 1825, eu crio um probleminha que é a média de 200 logo abaixo. Então entra naquele seguinte contexto. Eu tenho um padrão gráfico
Eu tenho um padrão gráfico que me dá uma leitura de entrada, porém eu tenho uma média que combina com a linha de pescoço, aumentando a probabilidade, entenda bem o que eu estou falando, aumentando a probabilidade dessa entrada ser frustrada se eu fazer ela no rompimento. Qual que seria ideal? Respeitar o padrão, assistir esse padrão, bater nessa região de linha de pescoço, romper, voltar e aí sim ele confirmar um movimento para buscar a média de 400 aqui embaixo. Esse seria o ideal. O que? Esperar a confirmação de um possível rompimento dessa região aqui, porque essa linha de pescoço ela ficou pesada, ela está junto com a média de 200, o seu risco ele é maior. Se a necessidade de boletar for muito grande, então faz isso um simulado para matar a sua ansiedade, tá? Porque senão você vai ficar gastando tempo e dinheiro. Aqui eu definitivamente eu esperaria a 20 cruzar com a 50, a 50 apontar para baixo. Isso provavelmente acontece após o rompimento da 200, tá? Então quando o preço conseguir romper a 200, estando embaixo da 200, confirmando esse rompimento, muito provável que a 20 e a 60 vão estar confirmadas em tendência de queda. Faria mais sentido, mais seguro, você conseguiria ter stop atrás de todo esse movimento que já está sendo revertido. Isso te traria mais segurança numa operação desse tipo, tá? E veja que teu alvo teria que ser na média de 400, porque o Ethereum já tem um suportezinho ali, né? Bem interessante também quando a gente passa aqui no 1620. Essa é uma linha de análise segura, análise técnica trabalhando com padrões de segurança aqui. E esses padrões de segurança eu preciso ter referência das médias para poder seguir operando os meus trades. E isso eu trago essa segurança de telas maiores, semanal, diário e 60 minutos. Vamos trazer aqui para os 60 minutos de Ethereum. Aí a gente já vê, olha só para você ver como é bom fazer essa leitura, que aquilo que nós estamos desenhando lá no diário, nos 60 minutos, ele está dentro de um inferno de médias astrais ali, né? 400, 250, 20, uma bagunça, tudo zoado, e aí você pode estar pagando para alguém, né? Então, alguém que tem mais paciência, dando seu dinheiro para essa pessoa, porque essa pessoa está esperando numa posição melhor. Então, aqui, de fato, nos 60 minutos, eu só espero, só tomaria alguma decisão se eu estivesse acima da 400, ou com o restante das médias alinhadas, 20, 50, ou abaixo aqui da 200, se a média de 20 e 50 estivesse alinhada. Nesse momento aqui, na minha opinião, com o padrão de gráfico que usamos, é perda de tempo. Né? Aí chega um abençoado aqui, faz uma compra aqui nessa região, e aí ele faz uma baita de mané, acerta o olho da mosca e vai falar assim, pô, peguei o movimento ali na média, bagunçada e tal. Sorte acontece, né? Sorte também acontece aí, só que sorte não é análise técnica. O que a gente faz é minimizar a probabilidade de erro para poder alcançar algum acerto nesse mercado que é insano, né? A gente não tem controle nenhum sobre ele. É a mesma e velha história do surfista, né? Você decide a roupa, você decide a prancha que você usa, o dia que você vai na praia. Mas o que você não decide é como que as ondas vão reagir. Então o mercado é dessa mesma forma. Vamos seguindo. Hoje e amanhã, fazendo essa leitura até sexta-feira, para ver o que o mercado tem para a gente, né? E aí a gente vai trazendo outras notícias, outras análises e compartilhando com vocês. Forte abraço.